Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Programação em R. A gente já está no penúltimo tópico do curso, né, desse módulo, que é o tópico sobre processamento de dados, o tópico 6, onde a gente vai realizar uma análise descritiva e dessa análise, né, vai sair um output com valores absolutos, relativos, que são os percentuais, e esse tipo de análise eu fiz pensando para grandes bases de dados, bases que a gente nem tem a capacidade de abrir no Excel. Eu fiz o exemplo, né, que a gente vai utilizar de uma base de dados pequena no Excel, justamente para que vocês consigam fazer a verificação de todas as saídas. Mas esse é o tipo de análise que a gente faz para aquelas bases que ultrapassa a quantidade de linhas que a gente consegue visualizar, né? O Excel ele tem uma limitação de quantidade de linhas. Então, esse tipo de processamento é para essas bases de dados. Óbvio que você pode aplicar em bases de dados de qualquer tamanho, mas eu estou pensando aqui em um processamento onde você não consegue fazer manualmente, né? Porque dependendo da base, se for uma base pequena, uma única base, você consegue, né? Você tem tempo hábil para processar manualmente. Mas bases de dados muito grandes, com ou muitas observações, ou muitas colunas, ou seja, muitas questões, muitas variáveis, essas bases de dados são difíceis da gente analisar questão por questão manualmente, né? Então, esse é um processamento mais automatizado. E para isso, então, a gente vai utilizar uma pequena base de dados, uma base de dados que eu criei no Excel, e eu vou mostrar para vocês questão por questão para que vocês entendam, né, o funcionamento dessa base de dados e consigam depois fazer a verificação manual desses dados. Essa vai ser uma utilização de uma base pequena, justamente, né, para que vocês consigam fazer essa verificação. Então, pessoal, eu vou disponibilizar essa base de dados, assim como todos os outros demais materiais, lá no GitHub, né, onde eu já estou deixando todos os tópicos lá organizados. Então, por enquanto, a gente tem até o tópico 5 aqui no curso R 2023, mas assim que eu terminar a gravação desse tópico, eu já vou inserir, né, o tópico 6 e inserir essa base de dados que eu vou mostrar para vocês e vou inserir o output também, para que vocês consigam fazer as conferências, as confirmações, certo? Então, vou mostrar aqui a base de dados que a gente vai utilizar, que foi a base de dados que eu criei no Excel mesmo. Poderia ter feito nessa essa base de dados ali no R, assim como eu ensinei para vocês no primeiro módulo do curso. Mas essa aqui eu criei aqui mesmo e vou disponibilizar dessa forma para vocês. Então, aqui vocês vão encontrar a aba planilha 1 e codebook. Na planilha 1, vocês vão encontrar essas 13 colunas, que é uma coluna para o nome, onde vocês vão encontrar aqui 20 nomes. Esses nomes eles são relacionados com o sexo feminino ou masculino, então FM. Eu só veio o banco como banco treino, né, de banco de treinamento. Cada uma desses nomes que estão vinculados a um sexo e também a uma idade e a uma cidade, todas essas cidades, elas pertencem ao estado de Minas Gerais. E esse rendimento aqui, como eu coloquei aqui no codebook, seria em salários mínimos. Então, aqui, opa, então, aqui, essa primeira pessoa, Beatriz, sexo feminino, idade 29 anos, cidade Abadia dos Dourados, Minas Gerais, rendimento, um salário mínimo. Poderia ter colocado salário, né, ou renda, né, mas aqui está o codebook, vocês podem consultar. Essa Q1 aqui qual é a sua fruta favorita. Na fruta favorita, a pessoa pode escolher mais de uma fruta. Então, de uma lista, vamos supor que esse questionário, ele tinha uma lista de frutas e a pessoa podia escolher mais de uma fruta que era a favorita dela. Então, aqui a pessoa escolheu laranja e goiaba. Aqui a pessoa escolheu só limão, aqui laranja e goiaba novamente, aqui só limão, não, aqui limão e goiaba, aqui só laranja, aqui laranja e limão. Então, assim, cada pessoa fez sua escolha e na saída desse questionário, as respostas elas estão separadas em colunas diferentes. Isso aqui é muito comum em programas de aplicação de questionário, né? Como, por exemplo, o SurveyMonkey. A saída dele é dessa forma. Ele não coloca todas as respostas uma embaixo da outra, inclusive porque como que ele juntaria a pessoa respondeu aqui duas opções. Se ele juntasse, ia ter duas opções na mesma linha. Como a gente ia avaliar isso? Iam fazer subconjuntos? Então, a forma de avaliação é contar quantas vezes cada pessoa respondeu cada uma das respostas. Então, quantas vezes responderam laranja, quantas vezes limão, quantas vezes goiaba. E aí a gente consegue, né, ter essa análise quando são múltiplas respostas, né? Não são respostas únicas. Aqui, a Q2, qual é a temperatura que a pessoa prefere? Então, aqui a pessoa poderia escolher mais de uma temperatura também. Então, aqui a pessoa respondeu frio e calor, aqui frio e calor, aqui só frio. Então, também é múltipla resposta, né? E a Q3, apesar dos problemas, essa aqui ficou um pouco diferente, né, do que a gente havia pensado na lógica do questionário. Mas é uma questão muito comum, inclusive, nos nossos questionários de ciências sociais, ciência política, né? Apesar de seus problemas, a democracia ainda é a melhor forma de governo. E aí a resposta
está organizada, né, em uma escala de 0 a 10, em que 0 significa discordo totalmente e 10 significa concordo totalmente. E aí é uma resposta única, então a pessoa só pode dar uma resposta, fazer uma avaliação, né, nesse intervalo. E aí eu coloquei aqui também uma coluna de peso. E por quê, né? O primeiro que esses pesos aqui, eles não têm, assim, um significado teórico, né? Eu coloquei esses pesos para ensinar vocês a como fazer um processamento, onde eventualmente a gente precise inserir pesos para determinados grupos. E aí eu pensei de que forma? Né? Eu pensei assim que os homens eles teriam um peso maior, as respostas dos homens elas teriam um valor, um peso maior do que as respostas das mulheres, e em razão de algum motivo, entendeu? Só para que a gente conseguisse colocar os pesos aqui para fazer essa análise também por peso. E aí, se a gente colocar aqui, né, marcar só 1,59. Aí vocês vão ver que todos são do sexo masculino. E 0,59 são as mulheres, né? E depois a gente multiplica para esses valores o nosso processamento para verificar se deu certinho. Então, a gente já viu aqui todas as questões no codebook e as questões aqui na base de dados. Então, vamos lá para o nosso ambiente de programação, vamos abrir aqui o R e fazer esse processamento dos dados. Só queria reiterar, né, novamente, que essa aqui é uma base de dados inventada, né, e hipotética, que não é de nenhuma pesquisa, né? Eu inventei todos esses dados aqui. Então, vamos vir aqui, né, no nosso ambiente de programação e vamos abrir aqui o nosso espaço para escrever o script e vamos começar, então, o tópico 6. Toda vez que a gente abre o nosso ambiente de programação, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que definir o nosso ambiente de trabalho, certo? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Se você não tem resposta na ponta da língua para essa pergunta, eu sugiro fortemente que você volte, né, nas primeiras aulas e assista ao curso desde o começo. Mas então é Ctrl Shift H, a gente seleciona qual que é a pasta do curso, né? Então o meu aqui está em ambiente de programação, curso 2023. E no caso aqui eu criei uma pasta chamada processamento para essa aula específica. Então, a gente vai trabalhar, né, com essa base de dados, base de treinamento. Eu vou até fechar ela aqui já no Excel, para que ela apareça aqui, ó, banco 3, XLSX, e a gente vai abrir ela ali. Só que antes de a gente abrir a base de dados, a gente vai inserir algumas linhas, que são linhas que a gente utiliza para porcentagem. Para isso, a gente vai precisar, vou escrever aqui, processamento dos dados. A gente vai precisar utilizar o pacote Tidyverse. Então, library. A gente já usou o pacote Tidyverse diversas vezes no curso, então quem está acompanhando já tem o banco instalado aí, quem não tem, utiliza install.packages e, entre aspas, Tidyverse. Vou deixar isso aqui marcado como um comentário. Então, eu já tenho o banco Tidyverse aqui e ele não está ativo, então vou ativar ele aqui. E agora a gente vai criar as linhas para adicionar a porcentagem. Então, vou marcar aqui, adicionar porcentagem. Para adicionar a porcentagem, a gente vai criar algumas linhas, que na verdade eu vou só copiar elas e vou colar aí. Eu não sei exatamente o que significa cada função dentro dessa criação de percentuais. Por isso que eu vou só rodar, né, e vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona, e vocês façam a mesma coisa. Vocês só rodem esses percentuais aí, e se alguém aí for muito bom de R, saber exatamente o que significa cada uma das funções, vem aqui depois contar pra gente, manda nos comentários. Então, essa primeira aqui é para a gente criar, né, um objeto chamado adicione porcentagem, né? Então, adicione porcentagem. Depois, a gente vai criar esse adicione percentagem default aqui e esse adicione percentagem aqui na tabela. Então, basicamente, essas três linhas, né, que são, na verdade, é uma linha só, só que está dividido, né, são para a criação do objeto que vai adicionar porcentagem à nossa tabela. Eu até coloquei aqui, tudo isso, ele pertence a um pacote XPSS, e todas essas funções aqui estão dentro desse pacote, e vocês podem consultar tudo isso aqui nesse link que eu estou deixando aqui de consulta para vocês. Agora sim a gente vai começar o nosso trabalho, já que a gente já tem ali a especificação da criação da porcentagem. Então, eu vou fazer uma divisória aqui. E aí, para realizar o processamento, precisamos dos seguintes pacotes.
que é o pacote EXPSS, EXPSS e o OpenXLSX para abrir a base de dados. Então, para quem já tem, acho que o EXPSS ninguém vai ter instalado, né? Então, install.packages EXPSS para instalar o pacote, vou deixar marcado como comentário, porque no caso eu já tenho, né? E library para ativar o pacote EXPSS. Então, vou ativar aqui o meu e vamos fazer o install packages no OpenXLSX. Aí, entre aspas, né? Open. É, não, tá certo. É OpenXLSX. O meu também já está instalado aqui, então vou deixar como comentário. E o library EXPSS. O Open XLSX. Esse tanto de X, né? Confunde a gente. Tendo instalado, a gente vai fazer uma solicitação aqui no ambiente de programação para que a gente utilize, em vez de ponto, a gente utilize o vírgula, e também é porque quando a gente trabalha aqui no R, a gente está utilizando o sistema americano, né? Que é o sistema do R, que é ponto ao invés de vírgula, para separar as casas decimais. Mas o nosso sistema é separado por vírgula. Então, a gente tem que fazer essa alteração aqui no R. E eu já mostrei para vocês como fazer a solicitação para que a gente trabalhe com menos dígitos ou para que a gente defina a quantidade de dígitos que a gente quer trabalhar. Então, a gente já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou. Opa. Então, eu vou primeiro marcar aqui que é preciso. Eu vou marcar aqui, por favor, né? Por favor, utilizem o TF8, que é a linguagem de salvamento universal, para salvar. Eu já mostrei como fazer isso para vocês, né, lá na primeira aula, né, no Workspace, para que vocês deixem o TF8, para que a gente não tenha problema depois de compartilhamento de base de dados. E a gente vai fazer essa modificação aí, tanto da questão dos dígitos, quanto da separação das casas decimais. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar essa função aqui, altdec, que é a forma como vai sair, né, a separação dos decimais, igual, então eu quero que seja utilizado vírgula. Aí, vírgula para separar, e dist, a gente não vai utilizar digits, a gente vai utilizar dist, porque a gente quer dist igual a zero. E a gente só utiliza dists quando é mais do que zero. No caso, apesar de ser só um, já é digits, a gente já consegue utilizar digits. No caso do zero, a gente tem que utilizar zero mesmo. Então, a gente já rodou a parte lá da da porcentagem, né? Já ativamos alguns pacotes que a gente precisa. É, eu ensinei para vocês como fazer abertura e salvamento de base de dados, né? De várias formas, inclusive a clicável. Porém, nesse caso, a gente tem que abrir a base de dados utilizando o pacote rio e a função import. Isso porque quando a gente abre clicando na base de dados, não costuma dar certo. Então, utilizem a função de importação da base de dados. Para isso, a gente vai chamar a base de base mesmo, igual a rio. Eu vou ativar, eu vou até instalar e ativar o pacote rio também para que vocês tenham aí. Install packages, rio, library, para ativar o pacote rio. Vou ativar aqui o pacote. Talvez ó, o rio já até tenha, já esteja lá no nosso no nosso pelo Tidyverse, né? Porque eu acho que ele está dentro do Tidyverse. Talvez ele esteja. É, ok. Aí a gente ativou o pacote rio aqui, a gente vai abrir a base de dados. Então a gente vai chamar a base de base mesmo, rio, e a gente já instalou o pacote, porque, Nayara, você está colocando o nome do pacote de novo. É porque assim a gente verificou, né, que dá mais certo, que abre a base. Então vamos utilizar da forma como eu testei e deu certo. Então o nome da base é banco 3 XLSX. Aí a gente tem que escolher uma aba. A gente poderia colocar o nome da aba, né? Mas no caso, a aba que a gente quer é a primeira aba, que é a aba que quando eu abrir para vocês, quando vocês abrirem aí em Excel, vocês vão ver que é a aba número 1. Aí vamos abrir aqui a base de dados. Aí ele abriu aqui pra gente, certinho, ó. Ele coloca NA como not available, todas as células que não estão com dado, né, que são aquelas que a pessoa pode escolher mais de uma resposta. A gente pode até dar uma olhada, né, utilizando a função read, né, para dar uma olhada na base. Aí ele mostra pra gente como tá aqui a base.
E aí a gente define, né, a partir de olhando a base, se for uma base muito grande, né, o RID, vocês lembram que ele dá só uma quantidade de linhas para a gente, né, não dá todas as linhas. Então isso é ótimo quando a gente está trabalhando com bases muito grandes, que a gente não quer abrir a base de dados inteira aqui, né? A gente quer só dar uma olhada em como está a organização. Então nesses casos é interessante, né, a gente fazer diretamente aqui, olhar diretamente como está a base. Então, pessoal, o que que a gente quer analisar aqui nessa base de dados? É, a gente já viu, né, quais são as variáveis que tem aqui, é, e o que que a gente pode querer dessa base, né? Então, coloca aqui, o que podemos querer analisar e de que forma, né, analisar isso? Porque vamos supor que a gente precisa olhar a base toda, a gente quer a descrição, o descritivo de toda a base. Só que a gente tem que escolher, pelo menos, o que a gente vai tá cruzando com o quê? Então, por exemplo, a gente quer analisar cidades com base no rendimento e no sexo. Então, a gente vai inicialmente, então a gente quer analisar aqui as cidades com base no rendimento e também no sexo dos entrevistados. Vai ser isso que a gente vai utilizar lá nos cruzamentos. Então, agora a gente vai transformar todos os labels em caracteres. Então, para isso a gente vai criar um objeto chamado var.labels. E em esse var labels a gente vai utilizar a função asCharacter, que a gente já utilizou. E a gente vai transformar em caractere os names da nossa base que a gente nomeou como base mesmo. For e in sec along da base hmisc. A gente vai utilizar esse pacote hmisc. Dentro dele, a função label, nossa base. A gente não vai transformar nenhuma linha, só as colunas. E tudo isso a gente vai inserir o var labels que a gente criou. Pronto. Ele não criou aqui o var labels. Pronto, agora rodou. Agora a gente vai fazer a análise das respostas únicas. Então, vou colocar aqui, hashtag RU, respostas únicas. E aí a gente vai, né, escolher as variáveis que a gente vai utilizar no cruzamento. Para isso, então, pessoal, agora a gente vai fazer o processamento das questões de resposta única. Aí eu vou colocar aqui, RU. E para isso a gente vai precisar definir quais são as questões de resposta única, né? Então, aqui, processamento, resposta única. Aí a gente vai olhar na base de dados quais são as questões que são de resposta única aqui. Então, por exemplo, o nome é de resposta única, mas a gente quer inserir o nome? Eu acho que não, né? Aí tem o sexo, resposta única, idade, resposta única, a cidade também, resposta única, o estado, resposta única, o rendimento também. Então, e aqui a Q3 também, resposta única, né? Então, vamos colocar algumas dessas questões lá no resposta única. Então, antes da gente fazer a análise, né, a gente vai precisar definir, né, quais são as questões de resposta única. Então, definir quais são as questões de resposta única e verificar o número de suas colunas. Então, quais questões a gente vai colocar? A gente pode colocar aqui a idade, a cidade, podemos colocar também aqui o estado. Então, vamos colocar aqui a gente não vai inserir nesse momento nem o rendimento aqui, nem a Q3, porque a gente quer fazer uma outra análise depois com essas questões, que são respostas numéricas e contínuas, e a gente pode fazer uma verificação da média dessas questões, né? Então, por isso que a gente não vai colocar elas aqui. Cada questão foi pensada justamente para um tipo de análise aqui no nosso processamento. Então, eu vou criar aqui um objeto chamado vars ps, e aí, nesse var ps, eu vou colocar uma lista, então list. Dentro dessa lista, base, eu não vou selecionar nenhuma linha, eu só vou selecionar colunas. Eu vou querer da coluna 3
eu poderia colocar até a coluna 5, só que eu vou colocar até a coluna 4 só para ensinar vocês como fazer aqui a inserção de mais uma coluna. Então, vamos supor que eu quisesse a 3, a 4 e a 12. Aí eu teria que colocar separado, porque eu não poderia colocar de 3 até o intervalo, né, daí 2 pontos de intervalo, até a 12, porque senão entrariam outras variáveis. Então, se for o caso da variável estar mais afastada, eu vou chamar a base de novo, vou colocar colchetes, não vou selecionar nenhuma linha, e vai conter, então, só a coluna número 5. Eu poderia também ter colocado o nome das colunas, né? E ele também entenderia, só colocar entre aspas e separando por vírgula. Aí, Ctrl Enter, ele criou aqui para mim o var SPS. Agora, a gente vai escolher o que a gente vai utilizar para o cruzamento das variáveis. Então, eu já tinha dito lá para vocês, lá em cima, né, que a gente poderia utilizar algumas daquelas variáveis no cruzamento. Eu vou colocar aqui para cruzar só pelo sexo e pelo total. Então, lá no cruzamento, então vai ter aqui nas linhas todas as variáveis que a gente vai analisar. E na coluna, nos cruzamentos, eu quero utilizar o quê? Eu vou colocar o total, eu quero que cruze pelo total e quero que seja inserido o sexo também. Então, agora, vamos selecionar as variáveis que queremos inserir no cruzamento. Ó, tô diminuindo tudo para caber tudo na mesma linha, não precisa ficar escrevendo muito, hein? Vars. Aí eu vou escrever cruz, de cruzamento, né? White, a função white, porque a gente vai utilizar essas no cruzamento. Base. Aí uma lista, eu vou querer uma lista, né, de variáveis, e eu vou querer que cruze com o total. E dentro de EXPSS existe uma função chamada total, e também pela variável sexo. A variável sexo está escrito dessa forma aqui, então eu vou escrever da mesma forma como está na base de dados. Aí pronto, criei aqui o vars cruzamento. Aí feito isso, a gente vai criar a base, que no caso a gente vai chamar de resposta única. Então vou colocar aqui. Vamos criar a base de dados que iremos chamar de resposta única. Aí a gente vai depois inserir essa base de dados de resposta única dentro de um contexto maior com outros tipos de resposta, que vai ser com a média, com as respostas múltiplas, mas vocês vão entender isso na sequência. Então, vou chamar aqui de RU, de resposta única, igual. Então, RU igual a base, né, que foi a nossa base de dados. Aí a gente vai utilizar aquela função que eu ensinei para vocês do tidyverse, que é o pipe, que é o símbolo de percentual menor igual percentual. Vocês se lembram qual que é o atalho do teclado para o pipe? É Ctrl Shift M. Então, se quiser usar o atalho aí, pode usar também. Agora a função calculate, porque a gente vai fazer um cálculo, né? Essa função pertence ao pacote EXPSS. Função cro, cp, cell, vars, igual a vars ps, que a gente criou, vars ps, vírgula, call, vars, igual a vars cruzamento. Então, a gente está pedindo aqui o que a gente quer que seja colocado nas linhas, o que a gente quer que seja colocado nas colunas. Ctrl Shift M para a gente colocar, inserir novamente o pipe. Tab, sort, desk. Ctrl Shift M. Vocês lembram que quando a gente está utilizando o pipe, a gente está dizendo que a gente está querendo dizer para o ambiente de programação que tudo que está à frente seja inserido do que foi inserido atrás. Então, tudo que a gente está colocando aqui vai ser inserido aqui no resposta única. Aí, set.caption. A gente está definindo agora, utilizando essa função, o que vai ser a nossa abinha, como que vai se chamar a nossa abinha. Então, a nossa abinha vai se chamar RU, de resposta única, Ctrl Shift M, e a gente vai adicionar o nosso percentual. Add, percent, add percent e a quantidade de dígitos que a gente quer. Então, dist igual a 0. Vamos rodar aqui. Aí ele criou aqui a nossa abinha aqui, RU. Agora, a gente vai inserir tudo isso dentro de uma pasta de trabalho. Então, eu vou colocar aqui, criar uma pasta de trabalho.
A gente vai chamar essa pasta de trabalho de WB, igual a create workbook, que é a função para criar uma pasta de trabalho. Aí eu vou criar aqui o nosso WD. Agora eu vou adicionar nessa pasta de trabalho a aba que a gente acabou de criar, que é a aba RU. Então eu vou chamar de SH, tipo de shirt, de aba, né? Add worksheet. O WB, o que vai ser adicionado no WD vai ser o RU. E agora eu vou gravar tudo isso dentro de um documento XLSX. Então eu vou colocar aqui, gravar tudo dentro de um documento em XLSX. Aí eu vou escrever aqui, XL, write, que é a função, né, do XLSX. Aí vou inserir aqui dentro RU, WB e o SH. Então tudo isso que eu criei eu vou inserir tudo aqui dentro. E pronto, com isso aqui ele já cria pra gente, só que eu ainda não salvei. Eu vou deixar para salvar só lá no final. Agora eu vou fazer o valor absoluto. Então, pessoal, a gente vai colocar aqui absoluto igual a base, símbolo do pipe, né? Então, Ctrl Shift M. Aí, a função tab cells, o que a gente criou, né? Vars ps, pipe novamente, Ctrl Shift M, tab calls. Então, o que a gente vai colocar nas colunas vai ser o total mais as variáveis de cruzamento. Então, vars cruz, pipe novamente, Ctrl Shift M, tab start cases. Aí, dentro aqui, a gente vai colocar o label. O label vai ser o N, né, o valor absoluto dos casos, e também o total de label. E aí a gente não precisa colocar nada aqui. Aí, Ctrl Shift M, aí, tab pivô, stat positions, que agora a gente vai decidir qual que vai ser a posição, né? E a gente vai colocar a posição entre o valor absoluto e o valor percentual. Aí tem algumas possibilidades, mas essa aqui é a que a gente verificou que ficava melhor. Outside rows. Aí, para o que a gente precisava, né? Porque era copiar os valores absolutos e os valores percentuais. Aí, Ctrl Shift M, aí set caption, opa, set caption. E eu vou chamar essa abinha de absoluto. E vou rodar tudo isso. Aí ele criou ali para mim o valor absoluto. Agora eu vou salvar tudo isso dentro daquela pasta que eu havia criado. Então, eu vou colocar aqui SX, que vai ser o sheet 2, add, função add worksheet. Aí eu vou inserir aqui dentro, né, o WB e a abinha que a gente criou, vou até copiar aqui para ficar igualzinho, absoluto. E aí vou criar aqui, né, o sheet 2. E vou inserir tudo isso dentro daquela pasta de trabalho. Então, XL, write, aí eu vou inserir aqui absoluto, absoluto, WB e o XH2. Agora, eu vou inserir os pesos. Vamos fazer a análise com os pesos. Aí eu vou inserir aqui peso. E eu vou transformar os pesos em numéricos, porque vocês lembram que a gente tinha transformado toda a base de dados em caractere? Então, agora a gente tem que alterar aqui para numérico. Então, base, cifrão para chamar a variável, peso, objeto de atribuição, alt menos, as.numeric, base, peso. E aí, a gente vai inserir aqui, análise, peso. Vou colocar só análise, peso, para não ficar muito grande. Igual a base, pipe de novo, então Ctrl Shift M, aí a função calculate, aí dentro a função cro, cp, e vou fazer as definições aqui. O que eu vou querer nas linhas? Então, cell vars, igual a vars ps, vírgula.
col, vars, que eu vou querer na coluna, que vai ser o vars cruz. O que que eu vou inserir também? Vai ser o total e estatística, vai ser igual a W cases, vírgula. Qual que vai ser o multiplicador? Então, weight vai ser base, peso, Ctrl Shift M para colocar o pi. Agora eu vou colocar como que eu vou querer a organização dessa base, né? Então, eu vou querer em ordem decrescente. Então, tab, sort, desk, pipe novamente, Ctrl Shift M, aí set, caption. O que que eu vou querer aqui dentro da minha abinha? Quando eu estou setando a aba lá do Excel. Eu vou querer o peso, então, entre aspas, peso. Eu coloquei de maiúsculo, né? Então, aqui maiúsculo também. Aí, Ctrl Shift M e vou adicionar o percentual. Então, add percent digits igual a zero. Aí. Agora eu vou salvar tudo isso dentro de uma abinha. Então, eu vou colocar aqui. Eu quero que essa abinha fique antes da outra. Então, eu vou salvar como add, word, sheet, aí W, B, e vou chamar de peso. Agora, eu vou inserir tudo isso dentro da pastinha do Excel. Então, XL, write, análise, peso, WB, SH1. Agora a gente vai fazer a análise das respostas múltiplas. Então, eu vou colocar aqui hashtag RM, então, análise das respostas múltiplas. Aí eu vou chamar de RM, né, de respostas múltiplas, base, pipe, Ctrl Shift M, vou dar um espaço aqui, né? Aí vou usar a função calculate, aí dentro de calculate, cross, CP, CT, a base, cell, vars, igual a list, que eu quero uma lista de variáveis, né? E aí eu vou definir quais variáveis que eu vou colocar como resposta múltipla. Então, as variáveis que são respostas múltiplas é a Q1 e a Q2. Então, são elas que eu vou colocar como resposta múltipla. Aí, aqui dentro de list, eu vou colocar Q1, aí vou colocar vírgula e... Opa, faltou uma coisa aqui, pessoal. List. Ó, aqui a gente já estava com dois parênteses. Então, list. E aqui dentro de list, eu tenho que definir que eu quero todas que sejam Q1. Todas que apresentarem na nomenclatura o Q1 tem que aparecer. Então, para isso, eu utilizo uma função chamada mr7, que é para selecionar um conjunto, né? mr7p. E aí, aqui dentro, eu vou colocar a variável que eu quero, que no caso é a Q1. Q1. Aí, opa, aqui eu vou chamar de novo mr7 e vou colocar a Q2. Ah, mas eu não poderia colocar de um intervalo, 2 pontos por intervalo? Poderia. A gente não está fazendo dessa forma porque eu quero mostrar para vocês, né, como seria se a gente tivesse variáveis que estivessem longe uma da outra. Mas vocês podem utilizar os 2 pontos para mostrar, né, que é o intervalo. Então, aqui, call, vars, call vars igual a vars, cruz, aí Ctrl Shift M, tab, sort. Eu vou querer de novo a ordem descendente, decrescente, né? Então, desk, Ctrl Shift M, set, caption, como que eu vou chamar aqui a minha abinha? Eu vou chamar ela de RM, aí Ctrl Shift M, opa, vou adicionar o percentual, add, percent, add, percent, e vou definir quantos dígitos eu quero. Então, dígitos igual a zero.
Aí criei lá a resposta múltipla. Vou inserir tudo isso dentro de uma planilha do Excel, né? Então, vou colocar aqui sh2 igual add worksheet wb rm. Vou chamar de 3 aqui. 3. Agora, eu vou salvar, né, tudo isso daqui dentro do Excel lá. Então, xl, write, aí vou colocar aqui rm, wb e sh3. Agora, a gente vai fazer a análise das médias, né, que são aqueles valores numéricos lá, né? Então, eu vou colocar aqui, médias. Para as médias, eu vou definir, né, o que, que vai ser as médias. Então, eu vou colocar aqui VM, V médias, então variável médias, igual a list. Aí, dentro de list, eu vou colocar base. Eu não vou definir nenhuma linha, né, só colunas. Então, vou deixar aqui o espaço da linha em branco, vírgula. Então, qual coluna que eu vou analisar? Eu vou analisar a coluna 12, que é essa coluna aqui do Q3. Poderia analisar os rendimentos também. Então, vou criar aqui o V médias. Aí, aqui, eu vou inserir médias, média, cruz, que eu vou definir o que, que vai ser o cruzamento das médias. Igual white, opa, igual white, base, list. O que, que eu vou colocar cruzando aqui? As mesmas variáveis, que vai ser o total e a variável sexo. Agora eu vou criar a base com a média. Então, eu vou chamar aqui de média igual a base, Ctrl Shift M, para inserir o pipe, a função calculate, crawl min. Aí aqui dentro de comin eu vou inserir o que, que vai ser a linha, então cell, vars, que vai ser a V que a gente criou, médias, vírgula, o que, que vai ser a coluna, col, médias, ou col, vars, igual a médias, médias cruz, Ctrl Shift M para colocar o pipe. Vou colocar novamente em ordem decrescente, então tab, sort, desk, pipe de novo, set, caption. Vocês estão vendo, pessoal? A única muda pouca coisa, a estrutura vai ser sempre igual. E vou chamar a aba de média. Agora, eu vou chamar esse sheet aqui de 4 e vou inserir, né, esse novo sheet. Então, add word sheet wb média e vou gravar tudo isso lá naquele Excel que a gente criou. Então, xl, write, vou inserir a média, o wb e o sx3. SX3 não, né? Ou 4. Aqui, ele não encontrou aqui. Aí, pronto. É, Agora, a gente só vai criar o arquivo XLSX. Então, aqui, criar o arquivo XLSX. Eu vou só verificar aqui e vou apagar os outros processamentos, que aí eu crio um processamento chamado output para a gente. Então, eu vou apagar esse primeiro aqui e vou criar um aqui só com o nome output. Então, save workbook wb, aí, output. Vou chamar só de output. Então, xlsx over white vai ser igual a true, de verdadeiro. Salvei aqui. Aí aqui no processamento vai aparecer para gente uma coisa chamada output. Ele está salvando aqui, ó, ainda. Não criou. Aí, pronto, agora sim. Aí aqui, output. Agora vamos visualizar aqui o output que a gente criou.
Então, a gente tem, olha aqui, peso, eu escrevi pese, era para ser peso, né? A gente tem respostas únicas, só resposta única, que a gente definiu que ia ser idade, cidade e estado. O estado não é uma variável, né? É uma constante, só tem em Minas Gerais. Mas poderia ter outros estados aqui, né? Aí apareceriam outros. Por isso que aqui está 100%. E ele já está apresentando aqui os valores direto em percentual. Aí aqui, os valores absolutos. É só os valores absolutos, né? Então, aqui a quantidade que a gente tem duas pessoas aqui com 18 anos, uma pessoa com 23, duas com 28, uma com 29. A gente tem quatro pessoas que moram nessa cidade, Abadia dos Dourados, quatro que moram em Abaeté, aí a quantidade aqui por sexo, e o total, né, que foi o que a gente pediu. Em relação aos pesos, ele multiplicou pelos pesos que a gente pediu. E aí, o sexo feminino, ele ficou valendo como se fossem 4,72 pessoas, ou seja, 5 pessoas, e o sexo masculino ficou valendo como se fosse 19 pessoas. Isso porque a gente multiplicou a quantidade de pessoas por aquela pontuação. Então, originalmente, quanto que a gente tinha? A gente tinha 8. Então, vamos ver lá. Igual a 8 vezes 0,59 dá 4,72, então tá correto. E a gente tinha 12 homens, vezes 1,59, que foram os preços que a gente atribuiu, né? Aí não fez aqui, né? Faltou colocar igual. Aí deu 19. Tá, então aqui tá correto, né? Ele multiplicou e deu os valores corretos aqui no peso. Na resposta múltipla, ele colocou aqui os valores das respostas múltiplas, né? Então aqui ficou como se tivesse 85% de mulheres respondido que preferem laranja, 25% goiaba e 62% limão. O percentual, ele vai dar mais do que 100%, porque a gente tem mais de uma resposta, né, para cada uma das categorias. A mesma coisa para o calor e para o frio. 87% das pessoas prefere calor e 62% prefere o frio. Em relação às médias, ele calculou aqui a média da Q3. Então, o total da média daquela questão, né, era 6,6. Então, quando foi perguntado lá para as pessoas, a democracia é melhor que qualquer outra forma de governo, de 0 a 10. A resposta média é 6,6. Então, as pessoas preferem mais, né, a democracia que qualquer outra forma de governo. Mas as mulheres preferem mais que os homens. E aí a média entre os dois, 6,6. É isso, pessoal. Essa foi a nossa análise, né, de respostas múltiplas. Eu espero que vocês tenham compreendido como fazer. Eu fui colocando os prints, né, de todas as telas aqui e fui explicando, né, como é que sairia aqui cada uma das respostas. E tá exatamente igual, né, com exceção aqui do peso, que nessa versão aqui tá peser, mas tirando isso, tá tudo exatamente igual. E eu vou disponibilizar e vocês podem fazer também as conferências, porque como a base é muito pequena, vocês podem abrir a base, né, e ir verificando. Ah, tem tantos homens, tantas mulheres, e fazer o percentual manual, porque assim vocês têm uma conferência dos dados. Isso só para garantir, né, que tá tudo ok para você aplicar esse script para bases de dados grandes. Quando você tem essa confirmação para uma base de dados pequena, aí você sabe que o resultado vai dar corretamente também. Então é isso. Um abraço e até o próximo módulo, que no caso vai ser o último módulo do curso, que vai ser sobre análises inferenciais. Até lá!